vamos entender um pouco mais a arquitetura românica, que é o estilo que antecede o gótico. Antes da arquitetura românica teve também a pré-românica, que era um pouco semelhante às características. Então o românico nós podemos ver nessa imagem, aqui é uma fachada de uma catedral, de uma igreja aqui, né? Vemos que tem pouquíssimas aberturas, tem alguns marcos em arcos aqui, mas são fechados, é mais para dar um ritmo na fachada mais estético, né? As paredes eram muito grossas, né? E vê que a gente tem pouca verticalidade. Geralmente as catedrais românicas elas não são muito altas, são mais baixas, mais assentadas no chão, digamos assim, né? Com muita horizontalidade aqui, né? Mais horizontalidade que verticalidade, certo? Aqui uma outra imagem, né, para a gente ver aqui o fundo da igreja, aqui essa parte arredondada, né, que a gente também vai ver no gótico também. Aqui é a região que lá dentro da igreja fica o altar, né? Então aqui a gente vê algumas aberturas também, mas poucas. Isso tudo gera o que? Um espaço interno muito mais sombrio, mais introspectivo, né? Que é justamente a mentalidade ainda daquela época, né? Então era um período em que havia muitos saques dessas igrejas, então essas paredes grossas, essas poucas aberturas também eram importantes para a defesa desse espaço, dessa igreja, né? E também os próprios padres e monges, eles ficavam muito recolhidos, digamos assim, a orações, a fazer manuscritos, né? As iluminuras, né? Então era uma espiritualidade mais interiorizada, mais fechada, assim, daquela época. Aqui uma outra imagem que também caracteriza o período românico é o uso desse arco pleno, né? Ou essa semicircunferência, que é o arco que o próprio em Roma se usava, né? Um arco mais simples, né, digamos assim. Inclusive na própria fachada, todos os arcos que usavam eram mais plenos, sabe? Essa semicircunferência. Aqui também, né? Então, basicamente, são essas as características do período românico. A arquitetura gótica, vamos ver as características. Então, nessa imagem, já podemos ver aqui em relação ao românico, né? As catedrais góticas tinham muita verticalidade, eram muito altas, elevadas, muito mais altas que as românicas, né? E vários elementos, né? Torres, essa agulha, né? O onfalos que chamam, né? Muita essa verticalidade, essa referência aí ao celeste, digamos assim. Outra característica é a iluminação, né? Muita luz, né? Então a gente vê uma visão interna, então era muito alta esses tetos, essas colunas, né? E muita luminosidade. A gente vai ver aqui que são estruturas delgadas, né? Essas colunas bem delgadas, e entre elas praticamente só vitrais, que dão todo um efeito assim muito impressionante nessas catedrais, né? Aqui é a parte externa, né? Então vê colunas muito estreitas, finas, né? E muita abertura, muito vitral aqui. Isso foi um avanço tecnológico importante, um avanço técnico, né? Porque as catedrais românicas, como vimos, tinham paredes muito grossas, e essas paredes eram grossas tanto para proteção também como para sustentar o próprio peso da cobertura, né? Então eram paredes estruturais, né? Já no gótico, eles, em vez de fazer as paredes muito grossas, utilizavam o quê? Colunas mais delgadas, né? E toda essa sustentação do telhado, da cúpula, né, da igreja, era feito por uma estrutura externa, que eram chamados dos contrafortes aí, né? Os contrafortes e arcobotantes. Esses contrafortes são estruturas muito firmes, muito fortes, né? Em que pegavam esse peso, aqui está mostrando mais ou menos vamos ver aqui nesse desenho, né? Aqui é um corte de uma catedral,
Então essa abóbada aqui, em pedra, né, seu telhado, tudo, esse peso dela não era descarregado diretamente na parede, e sim tinha uma estrutura que tinha uma coluna aqui, né, digamos assim, interna, e esse contraforte ajudava a sustentar esse peso todo. Então tinha um contraforte que chama de arco botante, né, esse arco que apoia aqui, porque esse peso dessa cúpula, né, ela gera uma descarga de peso nesse sentido, diagonal, né? E que se for só essa coluna sem esse apoio fora, teria uma tendência a abrir, a cair para o lado aqui, né? De um lado para o outro. Então esse arco botante e o contraforte, eles ajudam a sustentar. Então a parede não tem mais uma finalidade de sustentação. Então aqui olhando dessa outra vista, né? Todo esse peso sustentado por essa coluna aqui interna e pelo contraforte. E essa parede, como não precisa sustentar, agora ela pode ter todos aqueles vitrais, aquelas aberturas, né? Então, isso foi uma conquista técnica para gerar esse efeito de muita luminosidade, né? Bom, e é interessante que aqui é uma visão externa, né, dos contrafortes e arcobotantes, né? Os contrafortes, o românico tinha alguns contrafortes, só que eles não tinha esse arco, eles eram praticamente junto ali à parede, né? Esse arco-botante gerou esse espaço, aqui como a gente está vendo, né? Esse espaço externo. Então, aqui fica muito vertical, muita iluminação, e a estrutura externa. Aqui aí tem essa nave principal, que é o espaço principal aqui da igreja, e essas naves laterais ou colaterais. Outra característica, esse arco ogival, né? Lembra que no românico era um arco pleno, era uma semicircunferência. Isso já não, ele já tem um ponto aqui de convecção aqui desse arco, né? Forma quase que um triângulo, né? Isso aqui tem muitas vantagens estruturais, né? E de alguma maneira também ele como se fosse quase uma seta, né? Então esse arco ogival, ele, de alguma maneira, ele nos aponta para o céu. O arco pleno, né? A circunferência plena, ela dá mais base, mais estrutura, e essa aponta para o céu como se fosse, né? Aqui algumas outras imagens de arcos, né? Então em várias aberturas era usado esse arco ogival. Ogival porque tem essa forma pontuda, como se fosse uma ogiva, né? de um projétil, algo assim, né? Então aponta para cima, né? E aqui também esses rendilhados góticos chama, é como se fossem essas estruturas para os vitrais, né? Então no próprio arco, né? Tinha toda essas rendilhadas feitas em pedra que estruturavam os vitrais. Outra característica é essa abóbada de cruzaria que chama, né? Isso a gente vê em alguns casos já na arquitetura românica, né? Mas caracteriza muito a arquitetura gótica. O que seria, né? Nessa imagenzinha aqui tem um esquema dessa abóbada, né, de cruzaria. Então, esse pilar, né, digamos que ele tem uma viga, um suporte que passa de um lado para o outro, na diagonal. Ele se estrutura nas diagonais aqui, né? Aqui dá para ver melhor também, né? Um arco vem de uma estrutura e cruza para o arco da frente, para o pilar da frente. Aqui esse pilar de trás, ele vem, avança e se cruza no meio, formando uma estrutura bem mais rígida aqui, né? Podendo suportar muito mais esses pesos nessa abóbada aqui, né? Então isso é bem característico também do gótico. Outro fator assim, que define muito são, além dos vitrais como um todo, que já vimos, né? Essas rosáceas. Seriam também vitrais, só que em formas esféricas, né? Circulares, né? Então tem várias na fachada principal, né? Nessa catedral que já vem na frente aqui, em cada porta, né? Tem essas rosáceas também nas laterais das catedrais, também tem. Então isso é muito típico aí, tinha todo um simbolismo que a gente vai ver mais adiante, né? Então isso é bem característico. Bom, e tudo isso, lembrando, reflete uma mentalidade da época. Então nesse segundo período da Idade Média, é um período de abertura, né? Então
a visão está mais ampla, a busca de mais buscar a própria ciência, a religião se une muito mais, certo? Muita luz, muita verticalidade. O homem volta a buscar individualmente esse mistério. Então, um período de abertura, de luminosidade e de verticalidade, né? Que vai desembocar no Renascimento, lembrando, né? Então, esse segundo período da Idade Média, a Baixa Idade Média, já é quase que uma transição para o Renascimento.